A doutora Fabíola Menezes de Araújo mora na zona sul do Rio de Janeiro. Desde os 14 anos de idade, ela estuda filosofia. E ela tem um olhar extremamente interessante sobre o Platão, de quem ela gosta muito, já leu toda a obra, já se aprofundou. E Safo, a Safo, que viveu no século 6 a.C. A Fabíola, a doutora Fabíola, ela nasceu numa colônia de pescadores nos arredores de Paraty, a cidade histórica localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. E depois dessa migração do sul do estado do Rio para a zona sul do Rio, onde ela mora, no Leblon, onde ela mora atualmente, ela passou a estudar filosofia, como eu falei, desde os 14 anos de idade. Ela fez graduação, mestrado e doutorado em filosofia. E ela debruça um olhar extremamente interessante sobre o xamanismo aqui no Brasil e o xamanismo na obra do Platão. Com toda certeza, ela deposita olhares que não são muito comuns por parte dos pesquisadores em relação à obra do Platão. Foi uma conversa extremamente interessante. No final, ela fala do livro onde ela relata a experiência, o fenômeno religioso pelo qual ela passou, e com um olhar extremamente cartesiano, analítico, para buscar essa aproximação entre o xamanismo, Platão e Safo. Oi, Fabíola, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Deodato. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre uma paixão sua que você me falou quando nós conversamos aqui em off, nas conversas prévias que eu faço com todas as pessoas que eu entrevisto, que é a sua paixão pelo Platão. Então eu gostaria de conversar sobre alguns detalhes. A tua paixão é sobre a perspectiva. Ela começou, sua paixão pelo Platão, foi sobre a perspectiva do mundo sensível ou do mundo das ideias? A sua pergunta é muito boa, Deodato. Eu gostaria até de colocar que a minha paixão pelo Platão se deve justamente pela impossibilidade da gente considerar o autor Platão como idealista ou realista, né? A gente não pode colocar o Platão nessas correntes, porque ele problematiza justamente esse meio termo. O que é ideia, o que é realidade e o que é experiência, né? Então, assim, ele tem conceitos para cada um, ele próprio formulou o conceito de ideia, né? Ele criou essa noção de ideia, que vem do grego eidos, eidos quer dizer forma, e também empiria, experiência. O que quer dizer isso? Então, assim, o fato de ter colocado essa questão, o que é realidade e o que é ideia, já me apresenta o Platão como um enigma. E aí eu vou atrás desse enigma. Eu nunca consigo responder, eu nunca consigo colocar Platão como idealista ou meramente como empirista. Ele é um enigma para mim, a cada instante. Você acha que isso foi deliberado por parte dele ou por ele não ter chegado a uma conclusão? Não, eu acho que foi deliberado. Eu acho que o estilo de escrita dele, o fato de ser diálogo, já nos leva a considerar que ele não tem uma postura definitiva para esses problemas, né? Ele coloca o diálogo, as personagens em diálogo constantemente. Então, a maioria das pessoas fala, não, porque existe o mundo das ideias em Platão. O senso comum considera isso é porque já se colocou a partir de uma ótica específica, que é a ótica de Sócrates, né? Então, você considerar que a ótica de Sócrates é a ótica do autor Platão é um problema. Ok. Me fala uma coisa. Eu li o teu artigo, eu acabei focando na parte que você faz uma aproximação entre Platão e Safo. Primeiro, eu gostaria que você falasse quem foi Safo. Safo viveu bem antes de Platão. Não sei quantos anos aí, não sei se 200, 300, não sei.
Eu gostaria que, antes da gente conversar sobre Safo no pensamento, na obra do Platão, que você contextualizasse quem foi o Safo e quem foi o Platão, que todo mundo fala, bebe, repete, mas vamos contextualizar os dois assim, em relação ao tempo e o lugar em que eles viveram. Sim, obrigada pela pergunta. A Safo é uma poetisa que existiu no século VI a.C. Peraí. Era uma mulher? Eu pensava que era um homem. Não, é uma mulher. Ok. É uma mulher que Desculpa a minha ignorância. Mas eu acho até que a oportunidade da gente considerar, né, colocar que é uma mulher e da importância dessa mulher na obra de Platão, né, é uma possibilidade da gente desmistificar que o patriarcado grego, né, porque a princípio a gente sabe que é um patriarcado, que tem na Grécia era um patriarcado, era um regime escravista, né, e que as mulheres não tinham espaço de voz na democracia. E isso é um mito? Você acha que algumas tinham? Não, era de fato um patriarcado e a mulher não tinha cidadania, né? Não era considerada cidadã, mas tampouco era escrava. Tá, e a Safo, dentro desse contexto, então, foi ponto totalmente fora da curva? Totalmente revolucionária. Totalmente revolucionária. Né? Ela se casou com, a princípio, era um homem que vendia tecidos, né? Era um fabricante de tecidos na ilha de Lesbos, que é assim, a gente tem a Grécia de Atenas, de Esparta, no continente, né? E do outro lado do mar Egeu, você tem a ilha de Lesbos. Essa ilha é muito conhecida, inclusive pelo nome e pelo que originou o nome, né? Fala um pouquinho sobre isso, sem fugir muito do contexto. É muito interessante essa questão sobre os nomes, né? E sobre os preconceitos que vão sendo arraigados nos nomes. Então, a gente tem esse problema das palavras que foram agregadas ao preconceito. Então, você tem palavra safada. Safada vem de safo, né? Da mulher safo. Lésbica vem do nome Lesbos. Os pesquisadores mais interessantes e mais rigorosos, como o Jatorran, que é um professor da USP, eles defendem essa impossibilidade de Safo ser atrelada a qualquer postura promíscua, né? Então, assim, hoje em dia a gente é comum afirmar que Safo era extremamente íntegra, extremamente honrada, né, em todas as possibilidades de compreensão de como deveria se portar uma mulher na Grécia. Não, é muito rigoroso, né? Os costumes gregos são muito rigorosos em relação às mulheres. E aí Safo, ela foi professora, ela fundou uma escola de poetisas e uma escola voltada para as mulheres, as meninas se formarem esposas. Então, esse é o principal argumento que nos leva a defender que Safo era extremamente rigorosa em termos de costume, porque ela era responsável por formar meninas para se casar com os homens. E ela vivia na ilha de Lesbos. Ela morava na ilha de Lesbos. Ela se tornou viúva cedo, e isso permitiu que ela se dedicasse apenas à escola que ela fundou, né, e à poesia. Legal. Ok. Você se lembra mais ou menos em que século ela viveu? Século VI a.C. Entre 500 e 600 a.C., bem antes do Platão, né? 200 anos antes, pelo menos, né? 200 antes de Sócrates. Uhum. Ok. E você fala dos saraus que aconteciam, não sei se nos panteões, e havia, assim, filósofos
poetas que faziam verdadeiras declarações para os deuses. Fala um pouquinho sobre isso. E a Safo, ela fazia isso? Fazia, né? Eu estou bastante convencida, sabe, Deodato, que tanto Safo quanto Platão, eles formularam, mais do que obras, um método da gente alcançar os deuses. Então, assim, eu me encanto pelo lado místico de Platão, assim como eu me encanto pelo lado místico de Safo, porque isso é, de certa forma, o meu trabalho também, né? Humildemente, eu tenho esse compromisso de aprender a viver o desafio que é viver namorada dos deuses. Olha, Né? eu posso jogar uma casca de banana para você? Por favor. Você está falando justamente, ainda mais Safo, no século VI, de um período em que precede o surgimento da filosofia, né, em sociedades mitológicas, não é verdade? E você está entrando, escarafunchando ali aquele período de transição e, de certa forma, fazendo apologia da mitologia. Como é que você vê isso? Então, a palavra mito é grega, né? E o mito, na Grécia, ele primeiro quer dizer narrativa. Depois que ele vai assumir esse teor de narrativa encantatória. Inclusive, na obra de Platão, ele faz elogio às narrativas encantatórias várias vezes. Né? Ele faz crítica e faz elogio. Ele fala que a narrativa encantatória ela pode cegar, né? Porque você se encanta e aí você perde, às vezes, a capacidade de raciocinar. Ao mesmo tempo, ele faz elogio da narrativa encantatória. E as personagens de Platão são muito encantadoras, assim como as personagens que nem são. A Safo, ela não fala de personagens, né? Ela fala de deuses. O único poema que a gente tem de Safo inteiro é um poema que chama Afrodite, em que ela faz uma ode a Afrodite, ela faz um elogio à deusa do amor. Ela pede a Afrodite para vir até ela e levá-la, né, de forma pela qual ela possa escrever poesias com eros, com erotismo. Ela faz essa solicitação. Afrodite, venha e me ensine como amar. É muito lindo. Ao mesmo tempo, Platão também faz isso, né? Platão faz esse elogio do eros, ele faz elogio da filosofia como exercício erótico. Ok. Fabíola, você quer um pouquinho de suco de acerola? Eu aceito. Tá bonito esse suco aí. Tá bonito, tá legal. É da horta aqui. Fabíola, me fala uma coisa. Você corajosamente dá a entender no seu artigo, e me corrija se eu estiver equivocado na minha percepção, você corajosamente dá a entender que a metafísica do Platão ela foi desenvolvida pela Safo. Como é que é isso? Então, Deodato, a gente nunca vai conseguir saber, né, chegar a um pequeno pedaço do que pode ter sido a Grécia Antiga. Tem um abismo que nos separa da Grécia Antiga, sobretudo no que tange à existência das musas, que a gente fala, né? As musas eram deusas. Então, a música era compreendida como uma atividade divina. Né? Eram as próprias musas que vinham até o poeta recitar a ele os versos. Então, o primeiro poema, o primeiro verso da Ilíada, assim como da Odisseia, é: venha a mim, musas, para que eu possa recitar os poemas. Então, é muito diferente para a gente poder compreender. O que eu faço a partir da minha experiência com candomblé, com umbanda, né? A partir dessa experiência que é o santo baixando no terreiro, tentar compreender o que quer dizer isso, esse elogio que os poetas e Platão fazem dos deuses gregos.
Ok. Você fala muito disso aí, que você acabou de falar, do encantado na relação entre o homem e Deus. Foi isso que você buscou na tua pesquisa? Na verdade, eu, antes de começar a estudar no doutorado, Platão, eu fui atravessada por uma experiência que é uma experiência de estar numa mesma alma com outra pessoa. E de ser muito difícil passar por essa experiência. Então, assim, quando eu fui estudar no doutorado, acabou que a minha pesquisa foi como uma boia salva-vidas, porque eu estava imersa nessa experiência, absolutamente sem saber o que fazer, escrevendo sempre, né, poesia, escrevendo o romance, o Avatamuni, mas perdida na experiência. É muito assustador. Foi muito assustadora para mim a experiência, porque eu não tinha tanta capacidade de pensar qual é o lugar disso na filosofia. E foi Platão quem me tirou dessa dificuldade, né? Porque ele fala sobre essa experiência constantemente na obra dele, sobre essa experiência de estar numa mesma alma com outra pessoa. Ok. Surpreendente essa tua resposta, viu? Surpreendente. Você, acho que não caberia agora você falar do que é estar numa mesma alma com outra pessoa. Você está falando de um grande amor, é isso? É no sentido de que no começo foi uma descoberta de um amor erótico e depois se revelou muito mais no âmbito do demoníaco. Nossa, depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou assim impactado por ouvir essa experiência. Agora me fala uma coisa. Vamos falar dessa questão do xamanismo em Platão, no Brasil, essa aproximação. Como é que se deu isso? Como é que é isso? Já caminhando para a gente encerrar essa nossa conversa, você falou que vai fazer almoço, eu estou preocupado. Vamos fechar com essas questões aí, tá bom? O xamanismo em Platão, no Brasil, como é que foi essa aproximação? Então, Deodato, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que essa pergunta pode guiar a compreensão do que eu, pelo menos, tento compreender como essa capacidade que o brasileiro ainda tem de apresentar uma alternativa para essa situação de catástrofe ecológica pela qual nós estamos passando, né? Os xamãs indígenas, sobretudo o Davi Copenhaua, que acabou de escrever A Queda do Céu, acabou de escrever. Ele escreveu com auxílio de um antropólogo, tem 5 anos. O livro foi lançado primeiramente na França e só chegou no Brasil ano passado. E aí o Davi Copenhague foi convidado para ser agraciado com a cadeira de membro da Sociedade Brasileira de Cientistas. Então, Davi Copenhague, além de xamã, ele é considerado cientista pela Sociedade Brasileira. E o xamanismo indígena, ele fala de uma experiência que eu considero muito próxima da experiência sobre a qual nos fala Platão, né? Que é uma experiência de estar próxima do que o Copenhague chama de deuses da floresta e que eu descubro como sendo parte do panteão grego, os deuses gregos. É uma experiência que pode parecer muito estranha para o senso comum, mas é uma experiência sobre a qual Machado de Assis já falava. Aonde o Machado de Assis? É no Dom Casmurro? Não, Dom Casmurro, ele é muito soturno, né? Ele fala sobre umas experiências muito difíceis, neuróticas, né? Beitio é muito neurótico. Ele fala... o Machado de Assis tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, jovens, estudem os gregos. E aí ele traz personagens gregos e pagões, volta e meia. Tem um conto do Machado que ele apresenta Alcebiades, né? Alcebiades é a personagem que aparece bêbada no final do banquete, na obra de Platão, Banquete.
Aí ele traz Alcebiades e fala, não, você não acredita, o narrador do conto, você não acredita. Alcebiades me apareceu vivo e eu não sabia o que eu fazia com Alcebiades. Uma pessoa grega do século IV a.C. estava na minha sala e aí a personagem principal decide apresentar, colocar Alcebiades numa casaca para eles poderem sair na rua. E o Alcebiades acha tudo estranho, né? Tudo inusitado. Olha que interessante, eu fico pensando no Alcebiades, no Cosme Velho, andando aí pelo centro do Rio de Janeiro, e ele cruzando olhares com o olhar oblíquo e dissimulado da Capitolina. Não é? Muito... Alcebiades era conhecido como um homem, de fato, selvagem, né? Ele tinha vários amantes, homens e mulheres, né? Era uma pessoa difícil, parece. Mas, assim, tem a obra do Machado... Desculpa te interromper. Eu acho engraçado quando a gente deposita um olhar do hemisfério sul, ocidental, século XXI, sobre fatos de outros períodos da história. Quando você fala que ele tinha várias amantes, homens e mulheres, de certa forma, dentro da cultura grega, o relacionamento homossexual e com uma mulher ao mesmo tempo era relativamente comum. Mas não vamos falar sobre isso, não. Agora, nós não vamos desviar aqui da espinha dorsal. Eu fiquei muito assim, curioso sobre o sequenciamento assim, do teu aprofundamento no xamanismo dentro do pensamento do Platão. Este livro seu relata fenomenologicamente a tua experiência e, a partir daí, você relata também a tua leitura do Platão. Está tudo isso aí colocado no teu livro? Exatamente. Ok. Não vamos falar muito do seu livro, não, porque semana que vem, depois a gente vê a agenda aqui. Nós vamos gravar a entrevista só sobre o seu livro. Eu estou ficando cada vez mais curioso. É esse entrelaçamento de uma experiência que foi um fenômeno, e enquanto fenômeno, a filosofia debruça um olhar sobre o fenômeno, pelo qual você viveu, vivenciou e que ninguém pode tirar isso de você. Pensem o que pensarem as pessoas que não gostam muito dos fenômenos religiosos, mas é um fato. Então, assim, eu sou muito curioso é quase que um depoimento pessoal seu, mais como uma visão de uma filósofa sobre o encantamento de uma experiência religiosa. Legal, nós vamos conversar sobre isso na semana que vem. Então, você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente está caminhando para o fechamento, já? Tá, só sobre o Machado, que é na obra Isaú e Jacó, ele vai colocar a Pítia, que é a sacerdotisa grega, no Morro da Conceição, aqui no Rio de Janeiro. O Machado foi fantástico, hein? Machado é genial. Vou te contar uma coisa assim para a gente poder concluir. Eu já tenho te falado aí de onde eu vim, que eu vim do universo do Guimarães Rosa. Meu pai não me deixava jogar futebol. Eu jogava e ele me chamava para casa. Eu tinha 10, 12 anos. Meus pais eram semi-analfabetos e eles não tinham o hábito de ler. Eram pessoas maravilhosas. E meu pai, para proteger os filhos, ficava chamando do campinho de futebol, porque ali tinha uma mistura muito grande. Muitos dos meninos que ali frequentavam se tornaram traficantes, uns assaltantes, outros foram engenheiros, era uma mistura. Então, era a forma do meu pai nos proteger. Só que, como ele ficava me chamando, eu tentei enganá-lo. Olha só, eu falei, eu não vou mais jogar futebol hoje, não. Eu vou enganar. Aí eu fugi para dentro da mercearia dele, onde tinha os sacos de arroz, feijão, peguei um livro do Machado de Assis com 12 anos, 10, 12 anos, da biblioteca do meu tio, Dom Casmurro, puxei, coloquei, peguei uma vela e um dicionário, eu tinha 12 anos. Como é que pode um garoto de 10, 12 anos tentar entender Machado de Assis? Aí eu comecei a ler, desenvolvi uma miopia, porque eu ficava lendo a luz de vela escondido, tá vendo aqui, ó? Quando eu percebi, eu estava perdidamente apaixonado pelo universo dos livros, pelo universo do Machado de Assis, pelo olhar oblíquo e dissimulado da Capitu, que eu nunca mais esqueci.
Então, assim, eu queria só colocar um pouquinho mais sobre isso, porque as pessoas ficam perguntando, né, quem é esse cara aí que fica conversando com a academia? É que por caminhos enviesados eu cheguei, assim, a paixão pela filosofia, pelo conhecimento. Muito obrigado por separar seu tempo aí tão carinhosamente. A gente volta a conversar, tá bom? Muito obrigado, um abração. Ficou esse bate-papo de hoje, para mim, foi extremamente interessante e cativante. Você é uma mulher corajosa, você deposita olhares que são ponto fora da curva sobre a filosofia e sobre uma área aqui das questões da relação, né, mítica, entre aspas, que a academia, às vezes, reluta em tratar. Abração, muito obrigado. Eu que agradeço, Deodato, a oportunidade e o prazer de falar com você. O prazer é sempre meu. Um abração, a gente volta a se falar. Tchau.